Olá e bem-vindos ao mundo do desenho humano. Eu sou Christoph Abanus, sou um professor, analista e mentor de desenho humano desde 1993, experimentando no meu processo pessoal de vida com essa nova ferramenta, essa nova tecnologia de autoconhecimento. Hoje vamos continuar a nossa viagem observando os 9 centros que criam nosso papel energético, nosso circuito energético do nosso desenho. E vamos falar de mais um centro aberto. Então vamos observar esses centros da perspectiva do não ser, da perspectiva do condicionamento, né? E essa é a nossa busca, né, nesta série, é entender como nós somos condicionados no nosso ambiente e como esses condicionamentos nos influenciam na nossa vida, como eles agem na nossa mente. Hoje eu queria falar sobre o centro esplênico. É um dos poucos centros que estão definidos no meu desenho. O centro esplênico é aquele triângulo que, quando ligado, fica marrom, né, no gráfico. No lado esquerdo, aquele triângulo no lado esquerdo, aquele ali é o centro esplênico, o centro do baço também. E é basicamente o centro que reflete ou representa a nossa consciência existencial. A mais antiga que temos no corpo, né? Percebemos isso ou chamamos isso de intuito, instinto, né? São aquelas reações viscerais do corpo em situações de perigo, onde uma pequena voz fala para você: fuja, corre, ataque, né? Basicamente, não é uma consciência que fala com palavras e sentenças, só passa pequenos sinalzinhos quando a pessoa se encontra em um perigo existencial, em uma situação existencial onde tem que tomar uma decisão impulsivamente para manter o seu bem-estar existencial, que basicamente é o foco desta inteligência do corpo. Isso, no nosso contexto, é o único centro que veramente representa uma inteligência para o corpo, a partir da qual o corpo sabe tomar decisões, né, de uma forma certa a nível existencial. Realmente, no meu caso, tendo esse centro definido, no meu caso ligado com a raiz, é a única voz que eu posso confiar, na qual eu posso confiar para o meu processo de discernimento na vida. Não é fácil, né? Viver uma vida totalmente no aqui e agora, viver uma vida existencial, sem planos para amanhã, sem saber o que vou fazer com o próximo, né? É tudo no fluxo, é tudo aqui e agora, né? Mas este é o meu corpo, tá? Para quanto traz o próprio desafios, eu estou feliz do meu desenho e aprendi a lidar com ele de uma forma certa para poder aproveitar dessa inteligência do meu corpo, para o meu corpo poder tomar decisões que são certas para ele. Né? Porque é só a partir disso que a viagem que nós vamos testemunhar vai ressonar, né? Só a partir do discernimento certo, na navegação correta, né, o seu corpo pode se manter alinhado com aquela única vida que vale a pena testemunhar, né? A sua verdadeira vida única. E para chegar ali, para viver esta sua mitologia, para viver esse seu propósito de vida, o que você tem que aprender é tomar decisões corretamente com si mesmo, né? É isso não da forma como você foi condicionada, né? Nós somos todos condicionados. Todos os adultos que chegam para o desenho humano, na verdade, são seres já profundamente estragados de um condicionamento que nunca apoiou eles a se conectar ou se manter conectados com a própria essência, com os próprios superpoderes, com os próprios verdadeiros potenciais. E no momento que você foi condicionada também a tomar decisões na sua mente e depois implementar essas decisões de uma forma proativa, correndo atrás da vida, atrás daquelas coisas que a sua mente acha interessantes, você vive o papel da vida que nós chamamos o papel do não ser. É basicamente um papel de uma vida condicionada, uma vida desalinhada, ou seja, também cheia de resistências desnecessárias, né? E a segunda do seu tipo de desenho, se você é uma geradora, você se sente frustrada na sua vida, porque você não encontra as atividades certas, né, que podem trazer um pouco de satisfação no seu processo de vida. Se você é uma projetora como é, né, o Chris, então, muita amargura, né? Amargura de não se sentir reconhecida, de não ter acesso à energia, de se sentir sempre exausta, porque você vive uma vida que não é sua, provavelmente tentando de se tornar também uma super geradora manifestante, ou uma manifestadora gerante. Então, no fim das contas, tentando viver um papel que não se aplica ao potencial do seu corpo, e claramente o corpo vai ter que pagar o preço, né?
E se você é uma manifestadora, né, claro, né, esse discernimento errado cria muitas resistências na sua vida, desse jeito, muita raiva. Em vez de viver a sua paz que você merece como manifestadora. É como refletora, né? Vai se tornar bem desaponteada do filme todo que você vai percebendo ao seu redor, em vez de ter aqueles lindos momentos de surpresa que você merece como refletor. Então, basicamente, o assunto aqui é de entender, né, quanto nós nos perdemos em uma vida que não é nossa, devido a um discernimento que não é certo. Um discernimento mental que em si sempre é condicionado. E nós vamos ver claramente, né, aqui nessa primeira série do Chris falou, quais são os 9 assuntos de condicionamento em relação aos 9 centros quando eles são abertos no seu desenho e que tipo de condicionamentos eles criam no nosso processo mental quando abusamos da nossa mente para tomar decisões. Porque a mente é uma coisa fantástica, mas o problema é sempre o mesmo, né? Se abusamos dela e iniciamos a tomar decisões na nossa vida com essa mente perdida na própria perspectiva binária, sempre nos oferecendo duas verdades, não aquela uma verdade que você precisa para tomar uma decisão com certeza, notei que esta mente, né, distorce todo o nosso processo. É difícil acessar o próprio potencial, é difícil encontrar a sua assinatura, né? Satisfação, paz, sucesso, surpresa, né? Dependendo do seu tipo. Então, tudo inicia basicamente com conseguir, né, disciplinar a nossa mente, usufruir da nossa mente corretamente, porque os papéis de condicionamento do seu desenho vão ficar com você até o último dia da sua vida. Então, essas armadilhas mentais que eles criam no seu processo vão ser sempre presentes até o último dia da sua vida. E não é que podemos mudar o nosso desenho, né? O desenho é ligado ao nosso código genético, né? Até que você não, né, demonstra que você consegue mudar o seu código único da sua genética, o seu desenho também vai ficar o mesmo, né? Então, a solução não é mudar o seu desenho, a solução é mudar a forma como você usufrui do seu desenho, como você opera através do seu desenho, como você vive a sua vida. E isso particularmente em respeito ao seu discernimento, né? Porque tudo depende da sua forma de tomar decisões. O desenho humano nos oferece uma forma alternativa de tomar decisões, em vez de nos perder na nossa mente, condicionada como ela é, perdida nesta perspectiva binária. Nós temos todos uma coisa bem mais confiável, né? Ligada à inteligência do seu corpo. E cada corpo é único, e desse jeito também não vou poder passar uma chave que presta para todos, mas a segunda do seu papel único, eu vou passar uma sua chave única, uma sua forma diferenciada de tomar decisões corretamente com si mesma, a partir da sua verdadeira autoridade e além de todos os condicionamentos que nos impactam o tempo inteiro. Tá? Então, quando o esplênico, sendo do bem-estar, da segurança, da saúde, está aberto, você tem um sistema de defesa existencial que está aqui para aprender nesse processo de vida, aprender a viver uma vida saudável, aprender a viver uma vida que traz segurança e bem-estar. Então é um processo. Com o tempo, o centro branco se torna sempre mais sábio se a pessoa sabe navegar corretamente, sabe discernir corretamente. Porque um discernimento certo assegura que os seus centros brancos, aqueles centros que são desenhados a ser um filtro para os condicionamentos externos, vão receber somente aquela frequência de condicionamento que presta para aquela sua sensibilidade, né? O centro aberto é muito sensível, é receptivo, então percebe a frequência ao próprio redor. E se você é esplênico aberto, você entra em um quarto, numa sala, em um espaço com pessoas e de repente você dá um momento ou outro não se sente bem fisicamente, o sinal é claro, né? Aquele não é um ambiente saudável para você. Seria bem melhor virar a costa e sair da lá antes de pegar algum tipo de doença que nem é a sua doença. Muito importante entender como isso funciona. Mas é claro que o condicionamento mental, com o esplênico aberto, é bem claro entender, né? Porque pessoas que têm o esplênico aberto, na mente nunca se sentem seguras, sozinhas, né? Temos que lembrar que cada centro de consciência é baseado em medos.
Sem medo não tem inteligência, não tem consciência, né? É o medo que nos alimenta a buscar para essas estratégias de sobrevivência, né? E os medos que ficam embaixo da consciência existencial do centro esplênico, já que se trata da consciência existencial, são claramente os nossos medos existenciais, né? Iniciando com o medo da morte, morrer antes de encontrar um propósito, medo de amanhã, medo de fracasso, medo de autoridades, medo de responsabilidades, esses medos existenciais, aquele medo do amanhã, se encontram ali dentro, no centro esplênico. De fato, cada porta no centro esplênico representa um específico medo existencial. Então, o medo em si não é uma coisa negativa da nossa perspectiva. É claro que se você não sabe administrar esta frequência de medo, se o medo se torna uma ansiedade mental, aí a história se torna já mais difícil, né, a gerenciar. Mas em si é importante entender, sem medo não tem inteligência, não tem consciência, não tem sobrevivência. Então, se você tem um esplênico aberto, claramente você está aberta e receptiva para medos existenciais de segunda mão, né? Não são seus, são aqueles que você recebeu dos seus pais, da sua sociedade, medos não seus, que foram condicionados em você e ainda estão sendo condicionados em você. E se você se identifica com esta voz da intuição, do instinto que não é a sua, você pode se tornar vítima destes medos e podem paralisar você no seu processo de vida. Então, é bem importante conhecer este centro no próprio desenho, especialmente quando é aberto, e entender como ele age no seu dia a dia, quando você ainda opera mentalmente, tomando decisões mentalmente. Porque ali a mente fica basicamente influenciada. Primeiro, sempre quer tudo aqui agora, né? Uma mente que quer ser impulsiva. No momento que a vida ativa aquele seu centro esplênico aberto no seu desenho, que basicamente fica em pausa, pronto a se ligar quando chega a ativação do condicionamento. Então, quando o centro está ainda aberto, a pessoa não se sente segura, vivenciando esses medos existenciais, buscando segurança, buscando bem-estar. E no momento que claramente chega alguém como o Chris, que tem o esplênico definido, entrando naquela aura, ativando o esplênico daquela pessoa, condicionando aquela pessoa a também se sentir impulsiva, se sentir bem a partir desta minha influência. O que acontece é que essas pessoas que em geral ficam meio em alerta, sempre atenta, olhando se tem um perigo ao redor, que realmente tem que prestar um pouco de atenção, né? Porque não se pode confiar numa intuição que não aparece quando você precisa dela. Então é bom uma pessoa com o esplênico aberto ter essa postura mental de ficar um pouco mais atenta em respeito à sua segurança, ao seu bem-estar existencial, né? Mas no momento que chega esse condicionamento esplênico de outra pessoa, a pessoa com o esplênico aberto, de repente se sente segura, de repente se sente bem, de repente até vai pensar que aquela pessoa ali com a qual eu fico, com a qual em conjunto me sinto segura, tem que ser uma pessoa confiável, né? Então, o que acontece como próximo é que essas mentes vão querer acessar e manter esse laço com aquela pessoa que se torna aquela pessoa de segurança, né? Inicialmente era o pai ou a mãe, que provavelmente um dos dois tinha o esplênico definido, e se tornou para aquela criança com o esplênico aberto, aquela pessoa de segurança com a qual você sempre quer ficar junto, né? Porque sem ela é terrível, né? De fato, como criança que tem o esplênico aberto, o pior castigo, né? Se você fizer alguma coisa errada, era quando os seus pais falavam para você, olha, vai no seu quarto, fica lá sozinho, não queremos ver você para 3 horas. Nossa, aquela criança ali, uma vez que sai da aura do pai ou da mãe, aquele pai que tem, né, o esplênico definido, você está encontrando sozinha lá no quarto dela, ela vai vivenciar esses medos existenciais, né? Muito importante entender essas dinâmicas, entender que como adulto depois, esta parada contínua, né? No momento que você é esplênica aberta, você se liga com uma pessoa com esplênico definido, a sua mente se torna possessiva desses seres. Você quer ficar com essa pessoa na sua vida para sempre. Também quando eventualmente o ciclo do laço já acabou, quando esse relacionamento deveria já ser quebrado, a sua mente quer se agarrar a essas pessoas.
Então, se perguntar com o esplênico aberto, eu ainda me encontro em laços tóxicos, em relacionamentos abusivos, e por alguma razão mental não consigo me desligar disso, né? Me torno possessiva de coisas que não são saudáveis para mim, a partir de um falso sentido de segurança que essas pessoas representam na minha vida. E não é só pessoas, pode ser uma carreira, pode ser hábitos, vícios, pode ser qualquer coisa que na verdade você bem sabe, não é saudável, nunca foi ou agora não é mais. Eu deveria me desligar disso, sair desta, e a mente sempre chega com uma boa razão para ficar preso nesse laço, ficar preso nessa situação, né? Esses medos que falam, não, sem essa pessoa não vou poder sobreviver, né? Eu sei, de vez em quando me abusa aqui, me abusa lá, mas do outro lado paga as contas e sei lá, né? Então, cuidado com isso, né? São os dois, então, esses condicionamentos bem detrimentais, né, com o esplênico aberto. Primeiro, essa tendência de se agarrar a pessoas que não são boas para você, né? E segundo, né, particularmente para aqueles seres que têm uma autoridade emocional, uma autoridade do corpo que fala, olha, não existe verdade no aqui e agora para você, né? Seres emocionais, 50% da gente, não existe verdade no agora, só se cria clareza com o tempo. Se essas pessoas têm o esplênico aberto e vivem uma vida mental, o que eles querem mais de tudo é viver uma vida impulsiva e tomar decisões na hora. Eles, né, uma mente que quer sempre tudo aqui agora. Uma mente que não tem algum tipo de paciência, que sempre pula dentro das coisas, rapidamente, né? Ela quer sempre tudo aqui agora, particularmente quando no processo emocional eles se encontram no cume da própria onda, lá em cima, na êxtase, ou lá embaixo, no desespero, quando então a energia mais, a consciência é quase zero. Aquele momento que a mente, né, se ainda toma conta da sua vida, vai só querer pular dentro dessa coisa, pular fora dessa coisa o mais rápido possível, aqui agora, impulsivamente, essa é a minha vibe, eu fico aqui para ser impulsiva. E sabemos o tipo de caos e sofrimento que esse tipo de decisões impulsivas tomadas a partir do impulso emocional do momento, quanto essas decisões criam caos e sofrimento na sua vida, ou na vida dessa pessoa emocional, e ainda mais das pessoas ao redor, né, dessa pessoa emocional. Porque essa forma disfuncional de viver o processo emocional, né, criando claramente um monte de caos. Então, como pessoa emocional, esplênico aberto, muito cuidado com esse condicionamento mental, né? Porque, claro, a mente quer operar de uma forma que é completamente contrária do que é correto mecanicamente para pessoas emocionais. O bônus de um esplênico aberto é de poder aprender a viver uma vida saudável, né? Eu sempre falo, olha, se você é um terapeuta, é melhor ter um esplênico aberto, porque basicamente é a sua antena para captar na hora no seu paciente, né, qual é a problemática a respeito a bem-estar ou falta de bem-estar, saúde ou falta de saúde, segurança ou falta de segurança, né? O seu esplênico aberto vai captar a frequência de saúde ou falta de saúde do seu paciente na hora, né? É muito sensível, muito receptivo. É claro que você também vai ter que cuidar de limpeza, né? Depois de se abrir para a aura do outro, perceber toda essa disfuncionalidade no âmbito de saúde do outro, é sempre rápido, né? Pegar essas coisas entram no seu sistema de saúde, que é aberto e receptivo. Então, é bom para você, se você é um terapeuta, você trabalha com clientes, claro, essa sensibilidade que você tem vai ajudá-la bastante para entender qual técnica de cura, qual processo pode ajudar esse tipo de cliente com aquele específico problema de saúde, mas tem que se proteger, tá? Tem que abrir os olhos para esse assunto também, né? Depois de se desligar auricamente do seu cliente, seria muito bom, né, ter algum tipo de processo de limpeza, né? Cada um vai encontrar a própria ferramenta nesse contexto, né? O esplênico é um assunto bem importante, no fim das contas, nos deixa nos sentir seguros neste corpo, nesta vida, no aqui e agora. E sem essa frequência definida em nós, se torna um lindo assunto de aprendizado, mas novamente, até que você viva uma vida mental, você vai ter que viver com esses medos existenciais. Em vez de transcendê-los, em vez de aprender como vivê-los de uma forma saudável, né? Porque não são coisas negativas, como eu já falei.
é uma frequência que pertence ao nosso processo de consciência. Sem essa temática do medo, sem ter medo da tigre, né? A tigre vai comer você, não é? Então, o medo é uma coisa importante para o nosso processo, praticamente para desenvolver essa consciência aqui no âmbito existencial. O que também é interessante saber sobre a esplênica é que biologicamente é ligado ao nosso sistema linfático, que é o sistema de alarme do corpo, e o sistema imunológico, então é o sistema de saúde do corpo. Se você tem esse centro aberto, todos esses seus sistemas de defesa, de saúde, operam através do condicionamento, estão aqui para ser desenvolvidos através dos condicionamentos. Então, não é negativo se tornar condicionado no seu esplênico aberto, é só que naquele momento, na mente, se cria esta impulsividade, né? Que não é necessariamente uma coisa boa para você, né? Com a pessoa não esplênica. Se eu entro na sua aura com uma pessoa esplênica, ligo o seu esplênico, estamos aqui no quarto, de repente tem um fogo, o meu esplênico fala, pula fora da janela, tá? Impulsivamente, eu nem penso, eu, né, aprendi a confiar na minha autoridade do meu corpo e eu vou pulando. Agora, se aquela pessoa que estava ali comigo, que tem o esplênico aberto, só porque eu pulo também vai pulando, porque também tem o esplênico ali condicionado no meu, falando, é bom agora, né? Sai aquele mesmo intuito que fala, pula, eu vou pulando, eu vou pousando sem me quebrar nada. Aquela outra pessoa vai pulando e vai quebrar provavelmente uma perna ou um braço, alguma coisa, né? Porque é isso, ela tomou uma decisão impulsiva a partir de um condicionamento. Não podemos confiar em condicionamentos para tomar decisões que são certas para este bioveículo. Isso só pode funcionar tomando decisões do que é definido no nosso desenho, o que representa nossas características genéticas ao nível energético, ou seja, os nossos papéis energéticos confiáveis, porque eles operam a partir do nosso programa único, que opera de uma forma consistente, representando desse jeito uma fonte de energia de consciência confiável para nós. E cada um tem definição no próprio desenho, né? Então, a maioria, né, dos desenhos tem definição. Temos 1,4% que são refletores, tem todos os 900 abertos ali, não tem, né, definição, esta é uma exceção. Mas 98,6% a gente tem definição no próprio desenho, tem um aspecto que é programado, operado de uma forma consistente e confiável, a partir da sua identidade genética. E aquela parte vai definir o seu tipo de desenho, que já esclarece qual é a estratégia que vai ajudar você a se incorporar, a incluir corretamente neste mundo a nível energético. E a definição vai lhe mostrar também qual é a autoridade interna do seu corpo, aquela voz no seu corpo que se torna a fonte da sua última verdade para tomar decisões corretamente com si mesmo. E essas são as chaves de vida que você vai aprendendo com esta nova tecnologia de autoconhecimento. Agora, uma coisa é entender, né? Uma outra coisa é conseguir experimentar com tudo isso, né? Porque esta é uma ciência prática, é uma ciência baseada na lógica, então não acredite em nada do que o Chris falou, né? Essa série o Chris falou não é para acreditar, é só para escutar e eventualmente se sentindo autorizadas a se abrir um pouco mais para essa sabedoria, lembrando que no fim das contas o seu desenho é gratuito e as chaves de vida para poder aproveitar desta sabedoria, iniciar a experimentar, a viver o seu papel energético de uma forma correta, tudo isto é gratuito, tudo isto se encontra na internet. É só no experimento que esta coisa funciona, entende? Não é que a vida pode mudar só porque temos mais sabedoria aqui em cima. Aquela coisa ali que fala, olha, sabedoria é poder. É uma outra vaidade mental, gente, né? A mente pode estar cheia dessas informações valiosas. Você pode estudar desenho humano como eu fiz para 28 anos, mas se você não aplica, se você não experimenta com esses papéis lógicos, se você não aplica nada disso na sua vida, não tem jeito que as coisas vão mudar para você. Você tem que entender isso, né? Esta é uma ciência prática. É na prática que vai ter resultados, né? Como é sempre na vida. Temos que experimentar com a lógica e só o experimento ele vai mostrar se isso pode servir você também.
Eu só posso falar da minha experiência de vida, né? Me ajudou muito. Eu sempre falo, olha, me salvou a vida, na verdade. Antes de entender o meu papel com 700 abertos, do jeito que foi condicionado, bem difícil, né? Amar a si mesmo com esse desenho, se você fica perdido no condicionamento. Ed é o que em grande parte os projetores estão vivenciando uma vida profundamente condicionada e sem noção de quanto eles vivenciam o processo condicionado de vida, né? Porque não tem aquela perspectiva de se perceber no condicionamento. A perspectiva é sempre manipular a energia dos outros, né? Como projetor. Então, conhecer esses condicionamentos é uma chave poderosa. É dali que inicia realmente esta viagem para nos reconectar com a nossa essência. Temos que entender onde nós nos perdemos. Temos que entender quais são essas nossas sombras e da onde eles chegam, né? Eu acho super bacana que o desenho humano não só nos mostra qual é a nossa essência e como é poder aproveitar dela, mas mais que tudo nos mostra onde nos perdemos em realidades que não são nossas, onde nós, através da identificação, autorizamos outras pessoas a mandar a nossa vida, onde nós perdemos a nossa autoridade porque oferecemos ela aos outros, tomando decisões mentais, e tudo isso acontecendo sem ter noção, né? A gente está perdida. E aqui temos um mapa para nos reencontrar. Mas é isso, é na prática que tudo isso pode acontecer, esta transformação de uma vida do não ser para uma vida do verdadeiro ser, onde você pode testemunhar como é a vida do corpo flui de uma forma mágica, religando-se para o seu fluxo de vida que traz toda a abundância que nós estamos aqui para receber desta vida no paraíso. É claro que se a gente não está no fluxo, não está ligado ao fluxo, não consegue ver a vida do jeito como ela acontece, mas fica ali nas próprias ilusões mentais de poder controlar o incontrolável que a vida é, não se surpreende então se a vida vai continuando a ter esses mesmos problemas, né? Os problemas que basicamente são resultado de tomar decisões mentalmente e desse jeito decisões que são profundamente condicionadas dos assuntos dos seus centros brancos. Cada um tem o próprio papel, né? No meu caso são 7 centros brancos, então pode crer, muito condicionamento acontecendo na minha vida. E não é que vai mudar, só que agora eu tenho consciência, né, desse condicionamento me influenciando. E desse jeito eu não me identifico mais. Desse jeito eu posso observar essas coisas acontecendo na minha vida sem me tornar uma vítima disso, mas podendo aproveitar da lição. Porque tudo que você recebe da vida é uma lição que você pode só receber lá nos seus centros abertos. Então, uma vez que a pessoa consegue administrar propriamente, tomando decisões através da estratégia e autoridade do corpo, aí, né, os seus centros brancos se tornam basicamente os seus grandes presentes de vida, porque é ali que você vai poder desenvolver mais inteligência e mais sabedoria, muito mais que nos seus centros definidos, que no fim são limitados a operar toda a sua vida através de um papel específico, o seu papel, um papel que não pode ser mudado, não pode pará-lo, porque é a sua genética, tá? Então, é uma limitação, a nossa definição, é importante entender isso também. É uma limitação que não existe nos centros abertos. Ali tudo é possível, é um filtro para qualquer possibilidade relacionada àquela específica temática daquele seu centro aberto, né? E alguns desenhos têm 7 centros abertos como eu, outros têm todos os centros definidos, né? Ali o condicionamento só acontece a nível de portas e canais. Então somos todos únicos e merecemos viver essa nossa unicidade. Coisa que não acontece vivendo a vida mental proativa. Ali você vive a vida homogeneizada, a vida normal, tá? Mas se você chega para o desenho humano, a verdade é que você é uma pessoa abnormal, né? Alguma coisa ali dentro sempre falou, essa realidade aqui e esse tipo de vida aqui que estou vivenciando não é certa, não ressona comigo. Tem que ter alguma coisa diferente que isso, porque isso não me deixa satisfeito, tá? Ou aqui não consigo viver um processo impactante e mantendo minha paz. Aqui não tem uma sensação de sucesso, de ser um sucesso no meu papel de guia, né? Então, esses dilemas nos quais você se encontra são resultado das suas decisões mentais. É ali que o dilema inicia para nós seres humanos. E o desenho humano está aqui com uma mensagem bem clara, né?
Se você quer viver a sua vida, você primeiro tem que entender que essa é a vida do seu corpo. O seu corpo sabe como discernir na vida dele. Você só tem que deixá-lo fazer o que ele sabe fazer, né? Ou seja, você tem que parar de interferir com a sua mente no processo de vida do seu corpo e tornar a sua mente realmente só a testemunha aqui para observar o processo de vida do corpo acontecendo uma vez que você aplica, né, as suas chaves para um discernimento certo. Este é o experimento. É claramente um experimento que não vai mudar a sua vida de um dia para o outro, porque nós, como eu já falei, nós seres adultos foram já condicionados de uma forma profunda nos primeiros 7 anos da nossa vida, um condicionamento que não foi certo para a nossa unicidade, para nos manter ligados com aquela energia confiável de nós, né? Nós somos catapultados aqui no nível mental, onde acontecem os condicionamentos e claramente indoctrinados a pensar de correr atrás da vida, né? De viver uma vida proativa. Se eu não inicio a fazer, se eu não inicio a manifestar, nada vai acontecer. Toda esta ilusão, né? Esses programas disfuncionais que recebemos e que tiraram basicamente o nosso potencial de viver a nossa unicidade. Então, se vocês também se encontram nessa vida que de um lado ou outro não ressona, onde você percebe que você não está vivendo o seu propósito de vida, que tem que ter alguma coisa além do que você está vivenciando no momento, desenho humano pode abrir as portas para esta outra realidade que está chamando vocês, né? E não é que você tem que fazer coisas impossíveis, né? No fim das contas, estratégia, autoridade interna, essas chaves para acessar a inteligência do seu corpo são muito simples. São biomecanismos que você pode explicar para uma criança de 12, 13, 14 anos, tá? Todo mundo entende, né, do que eu falo quando faço uma análise explicando esses conceitos, tá? Para quanto seja simples, para nós adultos é super difícil, né? Porque, como eu já falei, né, nós fomos condicionados profundamente, não somente a nível psicológico, também a nível físico. E desse jeito também é um processo de limpeza, de descondicionamento que inicia, uma vez que você inicia o seu processo de experimentar na sua vida com as suas chaves de estratégia, autoridade interna, quando você vive o seu papel corretamente, você vive o seu desenho corretamente, ali que inicia um processo de limpeza, um processo de descondicionamento, um processo de se reconectar com a sua essência, e é um processo que claramente também opera ao nível celular, ao nível físico, então também vai precisar de tempo. Essa não é uma viagem para aquelas pessoas que têm pressa. Essa é uma viagem para os resilientes, os disciplinados, os pacientes. Pessoas que têm a paciência entendem que qualquer processo de transformação demora. Pelo menos para nós adultos, que já passamos através desse processo de condicionamento profundo. Agora, se você consegue, né, repassar estas informações para pais que têm uma nova criança, estão no processo de criá-la, nossa, esse é o maior presente da vida, né, para essas crianças, né? E para os pais também, né? Eles podem criar essa criança conforme a unicidade que ela já tem do primeiro dia da própria vida. Você não vai tirá-la da própria natureza para trazê-la no nível mental onde ela se perde. Então você tem chaves super práticas de como poder criar a sua criança, não só com todo o amor que você com certeza tem, mas também com a necessária inteligência e sabedoria, né, para passar uma criação única em respeito à unicidade desta criança. E aí você vai se criar um adulto bem diferente, um adulto que não precisa de passar um processo de descondicionamento como nós, porque já cresceu, né, conectada e sempre mais integrada com a própria força vital, com a própria unicidade. É só a partir disso que nós vamos nos conhecer verdadeiramente. É só através deste papel de navegação na vida que vamos poder chegar também a um ponto na vida onde nós vamos poder nos aceitar do jeito que somos e amar, porque todos merecemos amor próprio. É a doença número 1 ou número 2 nesse planeta, falta de amor próprio. A gente não se ama porque a gente não se conhece. E aqui temos um mapa que nos ajuda para entender qual é a nossa unicidade, o que vale a pena amar em nós.